Oi, crianças. Vamos para mais uma aula? Continuando, então, sobre os sólidos geométricos, nós vamos agora ver os poliedros de Platão. Antes de nós vermos os poliedros de Platão, nós vamos conhecer um pouquinho da história dele. Platão foi um filósofo grego da antiguidade. Ele nasceu entre 427 e 428 a.C. e morreu em 348 a.C., justamente no ano em que ocorreram os 108º Jogos Olímpicos da Antiguidade. A história de Platão está ligada a dois grandes filósofos. Um deles é Sócrates, a qual ele foi aluno, e o outro foi Aristóteles, de quem ele foi professor. Platão fundou a Academia de Atenas, escola onde estudavam e conversavam sobre filosofia e matemática. O nome dessa academia foi dedicado originalmente a um lendário ático chamado Academos. Além de filósofo, Platão era um grande apaixonado pela matemática, em especial pela geometria. Ele desenvolveu um interessante estudo sobre os poliedros. Alguns deles ficaram tão famosos que passaram a ser chamados de poliedros de Platão. Então, nós vamos conhecer alguns deles agora. Então, aqui são as características desses poliedros especiais, o de Platão. Quais são as características deles? As faces dos poliedros de Platão têm o mesmo número de arestas. Então, aqui, por exemplo, esse poliedro de Platão. A face dele é essa, as arestas são as laterais. Então, aqui tem 3 arestas, a outra face também vai ter 3 e a outra também vai ter 3. Então, todas as faces têm o mesmo número de arestas. Outra característica é que os vértices eles são formados pelo mesmo número de arestas. Os vértices nós vimos na aula anterior que são os pontinhos de encontro das arestas. Então, aqui, esse vértice ele é formado por 3 arestas. Essa e essa outra. Esse vértice, que é o outro do poliedro, também é formado por 3 arestas. Então, é outra característica do poliedro de Platão. Outra característica é que tem uma relação de Euler que vale para esses poliedros. Qual é essa relação? Que vértices menos a aresta mais as faces é igual a 2. Essa é a relação de Euler. Então, essa relação ela vale para os poliedros de Platão. Aqui tem alguns exemplos dos poliedros de Platão. O tetraedro, o dodecaedro, octaedro, cubo e icosaedro. Tem uns nomes assim meio difíceis de pronunciar, mas com o tempo a gente vai acostumando com os nomes deles, tá? Outra coisa que nós vamos estudar, então, é a relação de Euler. Vamos ver um pouquinho sobre a história dele. Leonhard Paul Euler foi, sem dúvida, um dos matemáticos mais notáveis de todos os tempos. E suas contribuições para a física e a matemática ecoam até hoje. Ele nasceu na Suíça em 15 de abril de 1707. Euler teve uma bem-sucedida carreira acadêmica, com contribuições e descobertas em geometria, análise matemática, teoria dos números, cálculo e lógica. Euler faleceu em 18 de setembro de 1783. Seu trabalho lhe garantiu o posto de um dos grandes matemáticos de todos os tempos, assim como Newton, Arquimedes e Gauss. Ele estabeleceu uma relação entre os números de vértices, com o número de arestas e o número de faces, de determinados poliedros, e ficou conhecido como relação de Euler, que foi a que eu falei anteriormente. Então, tem 2 maneiras de apresentar essa relação. Uma delas é vértice mais face menos aresta igual a 2.
ou a outra forma é vértice mais face igual a aresta mais 2. Qualquer uma dessas duas formas de apresentar está correta, estão corretas. Aqui eu coloquei um exemplo. Como vimos, essa relação também é válida para os poliedros de Platão. Por exemplo, o cubo, né? O cubo ele tem 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. Então, o que eu fiz? Eu peguei a fórmula, a relação de Euler, e peguei e substituí os símbolos pelos valores que eu tenho aqui. E fiz a conta e comprovei que está correto. Que é válido para o poliedro de Platão. Vamos falar também dos principais corpos redondos. Então, nós temos os corpos redondos aqui. Eles são sólidos geométricos, como a gente já viu na aula anterior. E os sólidos geométricos, nos corpos redondos, eles têm pelo menos uma parte que não é plana, que é arredondada. Ou seja, eles podem rolar. Então, é fácil de você identificar um corpo redondo, porque uma parte do sólido geométrico é arredondado, ou seja, eles podem rolar. Desses principais, nós temos aqui o cilindro, o cone e a esfera. Desses, a esfera não dá para planificar, mas o cilindro e o cone dá para fazer a planificação e eu vou mostrar para vocês agora. Então, aqui é um cilindro planificado e um cone planificado. Para vocês observarem, tá bom? Então, com base nessas informações que eu passei aqui, eu passei alguns exercícios, que é uma continuação da aula anterior de poliedros, de sólidos geométricos, para vocês fixarem os conceitos, tá bom? Bons estudos!